Gente, não dá mole pra Luciana não, hein? Ó, Luciana lá no canto, tocar o telão nos homens. Mas eu falei que Aliás, deixa a peteca cair não. Amém. Gente, é com muita alegria, né? Estou aqui. Pode dar água, por favor. Já implicaram comigo para dar água. Agora a luz eu vou falar de volta. Prazer muito grande estar aqui, né? Estive pela manhã ministrando e agora estou aqui à noite também dando continuidade. E dizer que nós estamos bem, para quem não me conhece, né? Me chamo André Gomes, eu sou pastor da igreja Nova Vida do Alcântara, não é? Lá na Rua do Canal, em frente ao viaduto, lá no Alcântara, não é? A Rua do Canal ficou em frente ao viaduto, né? Eu sou casado com a Leilane, somos casados há 15 anos, muito felizes, completamos esse ano. Esse ano também completo 10 anos de ministério, né? Ordenação pastoral, obrigado. Ordenação pastoral. E estamos vivendo um sonho, não é? São três crianças agora, né? O Levi está com 1 mês e 7 dias, né? Estamos lá vivendo esse tempo assim, tão gostoso. É mais bom, né? A gente, o trabalho faz parte, mas é muito bom. E o Levi, como ele se chama, Levi tem 1 mês e 7 dias. O Lucas tem 4 anos e o João tem 7 anos. Então, por alegria lá em casa, né? Para quem se casou não querendo ter filhos, para você ver como que minha esposa é uma mulher de oração. Eu lembro do dia que eu cheguei para ela e falei assim: Leilane, está tão bem aqui, só eu e você, né? A gente chega a hora que quer, a gente sabe o que quer, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, tanta coisa que a gente faz, está tudo bom. Ela não dizia nada, ela só ria assim, no canto, né? Até minha sobrinha nascer, a Sofia, filha do meu irmão, não é? Quando a Sofia nasceu, acabou comigo, não é? Despertou a paternidade de um jeito que foi irresistível. Gente, antes de iniciar a administração da palavra, eu quero fazer agora à noite da forma como eu fiz pela manhã. Algo que o Senhor me dirigiu para fazer, eu quero repetir nessa noite. Amém. Quero fazer uma oração pela Fátima, pelo pastor Renato, pela Luciana. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Amém? Vamos fazer essa oração. Pai, eu quero, desde já, Senhor, te agradecer. Agradecer por essa estação que o Senhor está iniciando. Uma vida do jovem está iniciando uma estação de crescimento, uma estação de maturidade, uma estação de desenvolvimento. Ó Pai, nós queremos aqui te agradecer por isso. Assim como toda igreja, com a intercessão de toda igreja, assim como a igreja está agora, com as suas mãos estendidas, com a sua voz em concordância, nós queremos abençoar essa liderança, abençoar a Fátima, abençoar o pastor Renato, abençoar a Luciana, ó Deus, abençoar essa liderança. Ó Deus, queremos abençoar também essa igreja, para todo esse tempo de crescimento, Senhor, todo esse tempo de amadurecimento. Ó Deus, conduza-nos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. E amém. Amém? Deus te abençoe. Gente, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Você pode ficar de pé. Vamos juntos ler essa referência. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Se o
grão de trigo não cair no chão e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Amém? Você pode repetir essa referência? Eu vou ler na versão que está aqui na transmissão. Vamos lá. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Amém? Então vira para quem está ao seu lado e diga: você quer dar muitos frutos? Então se prepare para morrer. É isso. Amém? Você quer dar muitos frutos? Se prepare para morrer. Então pode ir tomar o seu lugar. E vamos compartilhar a respeito desse tema. A ministração dessa noite se chama Tempo de Crescer. Tempo de crescer. Como é necessário a gente refletir a respeito disso, né? E existe um tipo de crescimento que é um crescimento natural que independe de mim, do meu esforço, das minhas mãos, do meu trabalho, mas existe um crescimento que ele é uma escolha, intencional, sabe? E pensando nessa questão de um crescimento que é natural, eu estava lembrando do meu filho. Eu não vou denunciar quem, né? Qual? Eu vou contar a situação. Eu estava lembrando do meu filho, ele estava, entrou na cozinha, abriu mão da geladeira, ia pegar uma garrafa de suco, e eu estava sentado ali na mesa, fazendo a minha leitura, e quando eu vejo aquele som da geladeira abrindo, né, eu olho assim, eu falei: você não vai beber suco não, fecha essa geladeira. Aí, mas pai, eu quero beber suco. Meu filho, você já bebeu 2 copos de água. Olha o tamanho dessa barriga, você está redondo. Fecha essa geladeira, você não vai beber suco. Aí ele colocou a jarra na geladeira, bateu a porta da geladeira, pegou o copo e jogou no chão. Né? E quando ele pegou aquele copo e jogou no chão, copo de plástico, sabe que qualquer canto assim, e eu já estava na primeira leitura. Quando eu vi aquele barulho, eu voltei e falei assim: vem cá, você jogou esse copo no chão? Eu joguei. Esse copo que está no chão estava na sua mão. Quem disse que estava na minha? Eu falei: não é possível. O que está acontecendo com essa criança? Eu te vi com o copo na mão, você abriu, você fechou a geladeira, você jogou esse copo no chão. Eu falei: olha, não fui eu. Eu tenho certeza que não fui eu. Gente, quando a gente ouve uma criança fazer isso, eu chego em gasto para não rir, não dá confiança. Né? Se uma criança fazer isso, a gente engaja, fica bem assim, achando fofinho, engraçadinho, mas tem que educar. Então, engole o riso e seja firme, não é? E a gente acha engraçado. Mas para pensar, se fosse uma irmã de 30 anos, você acharia engraçado? Se fosse uma mãe, já avó, você acharia engraçado? Eu acho interessante esse tipo de comparação, porque isso revela que a maturidade é viver a sua estação. Cada um de nós estamos vivendo uma estação de maturidade. Cada um de nós estamos vivendo um nível de crescimento e desenvolvimento. Né? E quando a gente fala de crescimento, de desenvolvimento natural, independe da gente, depende da criança. Né? Meus filhos que estão aí, tudo pequenos ainda, eles não participam desse processo, eles não contribuem para esse processo. Né? Não volta na escola, tem em casa aquela girafa, uma régua, que vai medindo de tempos em tempos, ele vai ali calculando. Né? Meus filhos vão toda hora, como se 10 minutos depois fosse fazer muita diferença. Mas isso significa que ele não participa do processo, ele não participa desse desenvolvimento. É tão interessante porque
Quando a gente, por exemplo, eu posso falar do Levi, né? 1 mês e 1 semana. Cuidado com a moleira, né? Cuidado com a moleira, cabecinha aberta, aquela blusa toda, aquele tecido tão fininho, aquele cabelo. Sabe quanto que essa moleira vai fechar? Ou a moleira não, a moleira fecha rápido. Mas quando a formação do cérebro, ela vai estar completamente madura, para que o próprio processo cognitivo e a capacidade dessa criança, agora adolescente, está 100% do seu potencial, da sua capacidade, estará quando completar os seus 18 anos. Você tem noção disso? Tem noção que um adolescente de 17 anos, 16 anos, ele ainda está no processo de formação e de maturidade do seu cérebro, e que isso interfere na sua capacidade de tomada de decisão, das suas escolhas, daquilo que ele faz ou deixa de fazer? Já parou para pensar nisso? E eu creio que não é por coincidência que apenas com 18 anos ele tem a completa, ou pelo menos mais de 80% de responsabilidade, né? Eu fui emancipado aos 19 anos, porque havia questões jurídicas que eu poderia participar, que eu deveria participar, mas por ter 19 anos eu não poderia, só aos 21, que é o limite máximo, e também o limite máximo de desenvolvimento. Ou seja, uma criança só cresce até aos 20, 21 anos. Depois dessa idade não cresce mais, não tem mais o que fazer, está completo o desenvolvimento dele. Aos 14, ele começa a ter uma certa liberdade, inclusive na internet. Crianças não podem ter conta nas redes sociais, não é? Porque o pai não sabe disso. Mas aos 14 anos, ele já pode ter. Aos 16, ele também tem um novo nível, mais um nível, né, de liberdade, de autonomia. Vou voltar, por exemplo, estamos no período eleitoral. Aos 18 anos, chega a esse nível de maturidade. Então, a gente precisa respeitar esses níveis de desenvolvimento. É natural a gente olhar para uma criança de 10 anos e dizer, gente, quanta autonomia, né? Fala firme, madura. E a gente precisa ter cuidado com isso, para não confundir maturidade com inteligência, né? Não confundir essas coisas, porque criança é criança, né? E até estar no estado completo, nós precisamos auxiliar eles e acompanhar em todo esse processo, do que faz parte do desenvolvimento. E da mesma forma como nós falamos de uma criança ou de um adolescente, nós precisamos também enxergar o nosso desenvolvimento como homens e mulheres espirituais. Não importa a sua idade, mas um dia você nasceu espiritualmente, e ali você se tornou um bebê espiritual. E agora, como bebê espiritual, você vai desfrutar tanto de um desenvolvimento que é natural e que independe de você. Existe uma maturidade que também está disponível a nós e que nos cerca, que independe do nosso esforço, não é? Até a maturidade de entender a fé, ou de chegar a ter fé, é um processo que não cabe a nós, é um processo que cabe ao próprio Deus. E existe aqui aquela parte da maturidade que é uma escolha nossa, porque quando nós olhamos para o texto, observamos ali o texto de Efésios capítulo 6, e Efésios, não apenas o capítulo 1, não apenas o capítulo 1, mas nós vamos ver ao longo algumas declarações que são impressionantes da parte de Deus. Porque quando, por exemplo, Efésios capítulo 1, ele diz que Deus nos predestinou para ser seus filhos. Efésios também vai dizer que antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo existir, ele predestinou seu filho para que viesse a morrer na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Gente, isso é extraordinário. Pensar que Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, é o Senhor do tempo,
ele almejou, a Trindade pensou em formar a humanidade, em formar o mundo. E com o seu poder criador, com a sua natureza criadora, ciente de tudo que haveria de acontecer no pecado de Adão, das virtudes e das desventuras que o mundo passaria, ele, antes de tudo, ele preparou. Ele predestinou o seu Filho, para que no devido tempo Jesus viesse, como a palavra diz, na plenitude dos tempos, não é? É justamente quando todos os eventos eles se encaixam num só. E aí é como se diz, a plenitude dos tempos é que Jesus viria. Então, antes da fundação do mundo, a Trindade estava planejando a redenção através de Cristo Jesus. Onde é que nós estávamos quando isso foi pensado? Nós não temos controle, nós não temos nenhuma participação nisso. A gente costuma dizer, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, não é? Eu aceito. Mas para pensar, se eu aceito é porque eu tive fé. E se eu tenho fé, que não é a fé de que eu vou sair de casa e vou conseguir trabalhar, não é a fé de que o motorista não vai dar com a cara no poste, não é esse tipo de fé natural, mas é uma fé espiritual. Se é uma fé espiritual, não está em mim, está nele. Então nós estamos falando do dom da fé. Se estamos falando do dom da fé, nós recebemos esse dom. Ou seja, nem crer de forma autônoma, nós tivemos condições. Ele veio para nós. Antes de nós aceitarmos a Deus, o próprio Deus nos aceitou. Ele nos aceitou. Vê como é importante a intercessão, o papel da intercessão. O papel de orar pelos perdidos. Porque através da oração, através da intercessão, o Espírito Santo ele vai tocar no coração dessas pessoas, vai alcançar o coração delas, sabe? E o dom da fé, ele vai ser dado pelo próprio Deus. É Deus que dá o dom da fé. E após receber o dom da fé, é que a gente tem condições de dizer, eu quero ou não quero. Gente, isso é incrível. Mas esse é um nível de crescimento espiritual que não está sobre as nossas mãos. Eu não tenho controle disso, você não tem controle disso. Isso é lindo porque isso revela a soberania de Deus. Isso revela o amor de Deus. É claro que o Senhor diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam alcançados. E existe um outro lado, outro tipo de crescimento, outro tipo de desenvolvimento, que é o crescimento e desenvolvimento pelo qual nós escolhemos. Assim como o adolescente chega à idade de 18 anos, vai dos seus últimos limites de maturidade até os seus 21 anos. A partir dali ele começa a ter que tomar suas próprias decisões. Ele tem que começar a fazer suas próprias escolhas. E eu entendo que nós precisamos saber viver a nossa estação. Cada estação precisa ser vivida, precisa ser desfrutada da melhor forma possível. Não é? A gente não pode carregar de uma estação para outra um saudosismo, uma expectativa daquilo que, de viver nesse novo tempo, algo que se vivia há um tempo atrás. Não é? Ou seja, as coisas de criança são de crianças. Ou como o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, mas quando eu cheguei à estatura de varão, eu deixei as coisas de menino, eu abri mão das coisas de menino. Eu só consigo avançar para uma nova estação quando eu abro mão da antiga. Eu não consigo desfrutar de algo novo sem abrir mão daquilo que já se tornou velho. Pensa comigo, um dia de casamento. É legal? A gente gasta o dinheiro. Madrinha, então nem se fala. Você arruma, vai para aquela festa. São 4, são 6 horas de uma atmosfera impressionante. Sabe? O coração, as emoções, as declarações, sabe? A presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar,
gente participou agora recentemente de um casamento coletivo. É lindo de ver, sabe? A família presente, aquele tempo que parece que não vai acabar, né? A emoção, o pranto, não tem como não vir, a alegria, né? Mas no mesmo ambiente onde existe um choro de muita alegria, tem alguém chorando para valer. Já parou para prestar atenção nisso? Porque se num casamento é um momento de muita alegria, mas também é um momento onde há uma despedida. Os pais estão se despedindo da filha, os pais estão despedindo do filho, não é? A noite anterior foi a última noite dela no quarto. A noite anterior foi a última noite que ele chega do trabalho, o filhão chega do trabalho e está sentado à mesa naquele ambiente onde todas as tarefas e responsabilidades terminam e só está ali a família. Então, no dia do casamento é um dia de muita festa, não é? Mas você concorda comigo que também no dia do casamento é também um dia onde há pessoas tristes, lidando com uma dor, a dor da despedida? Já parou para prestar atenção nisso? Isso é uma coisa natural. Esse tipo de sofrimento é um sofrimento que faz parte. É um sofrimento que faz parte do desenvolvimento de todos nós. E nós precisamos saber receber cada momento, cada estação que nós estamos vivendo. Nós precisamos receber de bom grado. E precisamos desfrutar dessa nova estação, desse novo momento da vida, não é? Ou seja, existe um tipo de dor que ela é muito bem-vinda, que é a dor da mudança, é a dor do novo, e ela precisa ser vivida e precisa ser desfrutada assim, porque é a melhor dor que alguém pode sentir, é a dor de estar vivendo, iniciando uma nova estação. Porque do contrário, para pensar, imagina esse garoto dentro do quarto, não quer nada de trabalho, ele não quer trabalhar, ele não quer prestar contas a ninguém, ele não quer namorar, ele está ali ligado no 220 lá com os colegas dele pelo mundo todo. Ele está pensando no hambúrguer lá da esquina que ele gostaria de comprar. Ele está preocupado com outras coisas, e não é as coisas pelas quais a estação dele está permitindo, ou de fato faz sentido para ele, naquele momento desfrutar, ou naquele momento viver. Então, quando a gente percebe que existe um novo tempo, existe uma nova estação, a gente precisa prestar atenção. Não. Até que ponto está fazendo sentido ou não? Até que ponto isso realmente é uma realidade que deve ser vivida ou não? Porque dentro de um contexto de casamento, que é a alusão, a ilustração que eu estou trazendo aqui, né? A gente percebe que se por um lado existe uma expectativa, um desejo de viver algo novo, por outro lado, se a gente resistir ao novo, a gente se sujeita a lidar com outro tipo de sofrimento. Já parou para prestar atenção nisso? Já? Vocês estão pensando? Vamos lá. Porque essa é a melhor dor que nós podemos viver, a dor de uma nova estação. E crescer tem os seus processos, tem a sua renúncia, tem a sua demanda, o seu esforço, a sua entrega, o seu desconforto como algo natural
não é? Eu lembro de um rapaz de 27 anos que ele disse para a mãe assim, eu não pedi para nascer. Gente, eu fiquei doido quando eu vi isso, né? Mas ele disse para a mãe, eu não pedi para nascer, agora vai ter que me aturar. Imagina uma vez, que absurdo. Então existem certas dimensões da nossa vida que a gente precisa discernir qual estação que nós estamos vivendo. A pergunta que eu te faço, qual estação você está vivendo? Será que você tem entrado de uma outra época, de um outro tempo, um resquício, ou você está guardando, né, com certo saudosismo, certas lembranças ou certos elementos da adolescência, da infância, que já não cabem mais para a estação que você está vivendo? Ou será que você está querendo viver algo que está muito à frente e que na verdade é necessário esperar o tempo de todas as coisas? Vale a gente prestar atenção nisso e se perguntar qual é a estação que você está vivendo. Queria refletir com vocês aqui no texto de Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos ler essa referência bíblica? Efésios 4, versículo 13. E a partir de agora eu gostaria de decorrer com vocês em alguns aspectos do crescimento e do desenvolvimento que nós cristãos precisamos ter. E aí é um crescimento que é a nossa escolha, aquilo que eu preciso de fato dizer, olha, eu preciso assumir esse lugar, eu preciso me esforçar para que eu viva esse tipo de crescimento. Porque se a gente não se esforçar ou não estar aberto para esse crescimento, nós vamos estar na estação errada. Vamos amadurecer por dentro, quer dizer, por fora e não por dentro, né? Nós não vamos acompanhar o nosso tempo de crescimento e desenvolvimento. Efésios capítulo 4, versículo 13. O texto diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, o texto ele pode ser um pouco complexo, talvez pelas palavras, ou a gente consegue pegar uma parte e não consegue discernir a outra, não é? Algumas versões nos ajudam muito a compreender o texto, mas eu quero fazer uma observação dentro desse texto, porque o texto está falando sobre crescimento, ele está falando de um crescimento da nossa fé, uma estatura como homens e mulheres cristãos, não é? E o que eu vejo de muito interessante no texto é que, apesar de estar falando de crescimento, apesar de estar falando de um crescimento de fé, ele não está falando a respeito do nosso tempo de oração que a gente tem no nosso quarto, que a gente tem na sala, que a gente tem durante o dia. O texto ele não está falando de exatamente, tem um pouco disso aqui sim, mas não está falando exatamente de um crescimento que demanda do conhecimento bíblico, que demanda das escrituras. Ele não está sendo claro a respeito disso. Ele fala quando diz, naquele que é o cabeça, Cristo, não é? E a escritura, na verdade, é revelar quem Cristo é, não é?
Mas a ênfase não está sendo essa. O que eu acho tão interessante no texto é que ele está dizendo que existe um nível de crescimento que nós só vamos alcançar quando nós verdadeiramente, como que eu nomeei? Quando nós verdadeiramente crescemos na comunhão. É o primeiro ponto. Quando nós crescemos na comunhão, existe um crescimento que nós só vamos alcançar quando nós verdadeiramente nos vencemos o desconforto de caminhar a unidade, de caminhar como uma família na fé. Eu preguei de manhã, eu estava em casa lembrando, pastor Renato, em alguns momentos da minha adolescência, que eu revoltado, cheguei lá para minha mãe e dizia: eu vou morar na casa da minha avó. Porque era a minha indignação, a minha dificuldade de aceitar as regras da minha casa, a minha dificuldade de aceitar o ritmo com que a minha família lidava. Eu estava indignado, né? E muito mais fácil fugir, né? É muito mais fácil sair dali, vovó dá tudo, vovó dá maminho, né? Vovó dá Yakult, não é? Vovó dá bolinho de chocolate, oh meu Deus, né? Então é natural a gente... peguei agora uma troca de olhares. Calma, não fui direta, não estou sabendo de nada, tá bom? Mas é o sindicato é forte, gente. O sindicato das avós é um sindicato muito forte, né? Mas o crescimento, ele demanda esforço, ele dói. E crescer na comunhão é algo desafiador para qualquer um. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se você não aceita crescer na comunhão, você vai ser sempre um menino. Gente, isso é muito forte. Se você não aceita crescer na comunhão, você vai ser sempre uma criança. Uma criança que ora, uma criança que lê a Bíblia, mas vai ser uma criança. Vamos ler o texto novamente? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Ou seja, ele está falando de um crescimento, não importa se eu estou maduro, se Renato está maduro, se outros irmãos aqui tenham alcançado uma determinada maturidade espiritual. Mas está falando sobre uma unidade, de uma maturidade, de um crescimento coletivo. Ou seja, até que todos alcancemos essa unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade. Veja só o que Deus está dizendo, sabe? Uma maturidade pela comunhão, sabe? Onde através dos nossos relacionamentos nós descobrimos quem Jesus é. Existe um conhecer de quem Cristo é que só é revelado na comunhão. Existe uma revelação da grandeza do Senhor, da grandeza do Espírito Santo, que só será disponibilizado para mim quando eu amadurecer. Meninos não dirigem Ferrari. Meninas não conduzem empresas. Sabe? Um pai jamais vai permitir que um filho tenha acesso a tesouros, a coisas profundas, se ele não soube fazer o caminho do raso ao profundo, sabe? Não existe atalhos, não existem maneiras que a gente consiga burlar para chegar até onde Ele quer que nós chegamos. E nós precisamos estar dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer esse caminho de maturidade e de crescimento. Eis-me aqui, eu quero realmente fazer esse caminho de desenvolvimento. Olha só a continuidade do texto. O propósito é que não, ou seja, para que crescer na comunhão? Por que é importante crescer na comunhão? Ok, eu vou encontrar maturidade, ok, eu vou conhecer mais a Cristo, mas para quê? De uma forma ainda mais prática, para quê? O propósito, olha o que o texto está dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro,
pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, quando eu caminho em unidade e comunhão na minha família na fé, que é a igreja é uma família, né? Uma família com propósito, uma família na fé, eu alcanço um nível de maturidade, eu alcanço um nível de desenvolvimento. E o texto ele continua comparando essa igreja a um corpo. Ou seja, cada um de nós estamos aqui e é como se cada um de nós assumíssemos uma parte do corpo, né? Representando a igreja é o corpo. É um corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Ou seja, a igreja, com todas as suas virtudes, defeitos, dificuldades, limitações, desse jeito, revela a glória de Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Amém? Então é lindo porque é através da igreja que a gente conhece mais a Cristo. É através da igreja que a gente consegue ter um relacionamento com Cristo. Ainda mais profundo, ainda mais visceral, ainda mais real, sabe? Eu lembro de um irmão do nosso grupo que ele estava compartilhando sobre as suas dificuldades, sobre os dilemas, os desafios que ele passou na vida dele. E ali a gente conversando, batendo papo, naquela troca boa que a gente teve ali, eu parei para pensar e eu respondi, estava no meu grupo de vida, lá, quinta-feira, acontece lá na minha casa. E aí, já tinha terminado inclusive o grupo, a gente estava naquele momento tão bom da comunhão. Eu cheguei para ele e falei assim, irmão, olha só, realmente, eu acho que não tem uma pessoa aqui dentro do grupo de vida, e eu falo a mesma coisa aqui dentro da igreja, que não tenha as suas marcas. Não tem. Não tem uma pessoa que não tenha as suas histórias, sua história de sofrimento, sua história de dor, a história de rejeição, sabe? Cada um de nós temos a nossa história, mas nos assemelhamos no tema. Às vezes tivemos uma crise existencial, às vezes nós podemos nos assemelhar no conflito, no que diz respeito ao relacionamento com a paternidade, pela ausência do pai, de um pai omisso, ou de um pai agressivo, ou de um pai condescendente, de uma mãe que não sabe guardar segredos, não é? Ou de uma mãe que não soube também se estabelecer, ou se impor, enfim, tantas coisas, palavras duras, palavras difíceis, tantos temas nós podemos nos assemelhar. Mas a nossa história é nossa. E glória a Deus por isso, porque foi isso que te trouxe até aqui. Foi isso que fez a pessoa quem você é. E que transformou você na pessoa que você está ainda em processo de transformação. É dolorido? É desafiador? Demais. Mas quer saber? Isso não diz respeito a nós, mas diz respeito à obra que Cristo Jesus está fazendo na nossa vida. Se não está não, irmão, se quer dizer que ainda não acabou. Ele ainda está realizando uma obra na sua vida. Ele ainda está realizando uma obra dentro de você e através de você. Ele ainda vai fazer muitas coisas. Sabe? E quando a gente consegue perceber isso, vale a pena a gente olhar o outro lado. Porque hoje a gente lida numa geração onde pais que não souberam lidar com as suas frustrações ou com as suas marcas na vida, hoje dão tudo para o filho. Dá dinheiro, dá casa. É um não sofrer que é levado ao extremo. Sabe? Então nós lidamos com perfis de homens que se comportam como crianças, né? De homens e mulheres que não sabem se posicionar na vida, às vezes até querem, fazem planos, mas não sabem por onde começar, não sabem como romper, não conseguem ter estrutura emocional quando levam as pancadas no trabalho,
sabe? Então, existe uma virtude muito grande nas suas marcas. Existe uma virtude muito grande naquilo que a vida proporcionou com desventura. É tão impressionante um texto que, desde a minha juventude, quando eu li esse texto pela primeira vez, isso me escandalizou, mas depois eu entendi. O texto do apóstolo Paulo diz: alegrai-vos quando você passar por toda e qualquer tribulação. Espera aí. Não, isso não está escrito na Bíblia. Para passar. Não é possível a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo: alegrai-vos, porque através disso você vai se transformar. Porque a questão não é dor, a questão é o que o Senhor vai fazer através da sua vida. A forma como você vai ser transformado, a forma como você vai crescer, a forma como você vai amadurecer. E isso é extraordinário. Quando nós pensamos num soldado que vai à guerra, ele pode não voltar mais. Quando nós pensamos num soldado que vai à guerra, ele pode voltar com muitas marcas, vai ser terrível, e às vezes fica de cadeira de roda, tantas coisas que podem acontecer com um soldado, e a gente está num ambiente de guerra, exceto as Olimpíadas, não é? Mas agora volta tudo de novo. As guerras, seja tudo que está acontecendo no Oriente Médio, né? E pegando um pouco da Europa também. Mas quando a gente fala de um contexto espiritual, é muito importante que você entenda o seguinte, meu irmão: o sofrimento não está habilitado a te matar. Entenda isso. O sofrimento, ele não tem autorização para te matar. O sofrimento, ele só tem autorização para te aperfeiçoar. Entenda isso. Porque só assim nós vamos receber ou lidar com os desafios do nosso dia a dia com a motivação correta, com o coração correto, entendendo o processo que a gente vai começar a viver, ou já estamos no processo e nem nos demos conta. Já estamos passando por aquele processo de desenvolvimento e crescimento, e às vezes a gente nem está percebendo isso. E só durante que isso fica claro e fica nítido para a gente, né? Texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, vai falar de outro tipo de crescimento, que é o crescer no propósito, que é o crescer no discernimento do propósito da nossa vida, não é? O apóstolo Paulo aqui aos Filipenses, capítulo 4, diz, versículo 12: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente lida num tempo em que o contexto é ignorado e a gente só vê a frase tudo posso naquele que me fortalece. Mas até a maturidade de dizer isso, existe uma escola que a gente não tem como evitar. Existe um caminho de lidar com tudo e lidar com nada, de saber renunciar e saber perder, e saber receber e saber não receber, até ao ponto de dizer, agora sim, eu sei o que é viver contente, o que é viver contente em outra versão, né? Essa versão está dizendo, o que é viver, não, essa versão está dizendo exatamente isso, o que é viver contente, mas tem outras versões que diz o que eu sei o que é viver satisfeito. Não importa o que eu tenho, eu estou satisfeito. Sabe? Eu acho que o grande desafio é, depois de ter tudo, aprender a não ter nada. Depois de já ter
alcançado tantas coisas, abrir mão de tudo isso para agora lidar com nada. Para pensar num homem como Abraão. Abraão era um homem de posses, era um homem rico. Era um homem que tinha renome no lugar onde ele vivia. Sua família era uma família muito reconhecida e de posses. O próprio Deus olha para Abraão e diz: Abraão, saia da tua terra, porque se hoje terra representa dinheiro, na época do império muito mais, quanto mais naqueles dias. Quanto mais naqueles dias. Então, quando diz, Abraão, sai da tua terra, ou seja, sai do lugar onde está a tua segurança. Sai desse lugar, sai da tua terra, sai da tua parentela. Se existem duas riquezas que a gente se ampara, é a riqueza de uma família que nos alimenta emocionalmente, com a sua presença, com a sua companhia, e a outra riqueza é a riqueza financeira. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que no meio do caminho eu vou te mostrar. Pelo amor de Deus. Se Abraão não tem um crescimento, não tem um senso de propósito, ele vai? Ele vai, gente? Não. Ele não vai. Ele não vai. Por isso nós precisamos crescer no senso de propósito. Uma outra figura no Novo Testamento, que é Filipe. Filipe era pastor da igreja de Éfeso. E como pastor da igreja de Éfeso, uma igreja que havia crescido, se desenvolvido, a cidade de Éfeso era uma cidade rica, uma cidade pujante, sabe? Era uma das cidades mais famosas do mundo naquela época. A medicina era muito avançada, sobretudo a medicina dos olhos, oftalmológica, como nós chamamos hoje, né? Haviam tratamentos, haviam colírios que não haviam em lugar nenhum. As pessoas convergiam do mundo para Éfeso para tratamentos. A cidade de Éfeso também era uma cidade riquíssima, porque era uma cidade com muitos tecidos caros, tecidos finos. Havia um comércio impressionante em Éfeso, por conta dos tecidos. Era uma cidade onde o mercado e as fronteiras, né, eram algo, era impressionante, por conta do comércio. Ou seja, ele recebia comerciantes, viajantes do mundo inteiro. Então, era uma metrópole muito forte. E ali tinha uma igreja. Uma igreja que passou por muitas lutas, passou por muitos desafios, mas era uma igreja incrivelmente desenvolvida e com condições. O Espírito Santo fala com Filipe e tira Filipe no meio daquela igreja e joga Filipe para uma estrada. O texto diz que o Espírito Santo transladou Filipe para uma estrada que dava para a Etiópia. O texto ele não diz quantos dias ou quantas horas que Filipe ficou parado ali. E nem muito menos disse que houve uma orientação clara para Filipe: ó, Filipe, eu estou te tirando aqui, você vai para lá, e quando você chegar lá, vai passar um homem, e aí você corre do lado da carruagem daquele homem. Eu estou falando assim para quem entende, porque foi justamente o que aconteceu. Filipe foi transladado, que hoje a gente só consegue ver nos filmes da Marvel, né? Isso né? A gente sabe de onde é que essas inspirações surgiram. Ele foi transladado por essa estrada sentido a Etiópia. Era uma rota de viagem muito conhecida, muito famosa. E ele foi levado para lá, e lá ele ficou. Para não pensar nisso, gente. Era uma coisa que Abraão. Daqui a pouco me veio uma carroça, né? Hoje a gente pode chamar de carroça, né? Mas era uma carruagem. E ele sentiu esse impulso no espírito que ele deveria correr atrás daquela
naquela carruagem. Ele correu junto com a carruagem. Com a carruagem. E ele perguntou: entende o que você está lendo? Porque ele estava lendo a Bíblia, o príncipe etíope. E ele disse que não, ninguém me explica. E ali ele evangeliza aquele homem. Sem um senso de propósito, sem amadurecer naquilo que Deus espera de mim, espera de você, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, não vamos obedecer. Nós não vamos discernir que aquilo ali é uma direção do Espírito Santo, não. Está arrependido. Não é possível, isso não está certo. Isso está errado. Não, isso aí é devaneio, né? Vou no neurologista, alguma coisa que não está batendo. Sabe? Então nós precisamos parar para prestar atenção e se perguntar: qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito da sua vida? Por que você está aqui? Por que você faz parte dessa comunidade de fé? Sabe? Qual é aquilo que te motiva a vir toda semana? E o que me chama a atenção, eu quero que você receba isso com muito carinho, sabe? Não receba isso como um apontamento diferente, mas receba isso com carinho. Porque se a gente olha para Abraão, ele não tinha direcionamento nenhum. A única direção que ele recebeu é: sai daí e sai andando, vai. Vai que no meio do caminho que eu te quiser você vai fazer. A gente olha para o Novo Testamento e vê o exemplo de Filipe, que foi enviado, ele foi avisado: você vai sair daqui, vou te levar. Ele foi, mas só depois, quando a carruagem do príncipe etíope passou, é que ele, sabe? Então, hoje, a gente lida com um contexto desafiador nesse sentido. Porque nós, como pastores, em muitas situações, nós chamamos para a reunião de oração. Chamamos para os eventos dos homens da mulheres. Não sei, acho que não e tal. Gente, eles sem um direcionamento claro, só com parte da informação, obedeceram. E quantos de nós, com o plano completo, muitos estão pensando se vão obedecer ou não? Não sei. Mas fica em casa. Né? Então isso é importante a gente pensar sobre isso. Porque isso revela o quanto urgente está no nosso coração de viver aquele propósito de Deus ou não. Até que ponto aquilo é uma urgência para mim, porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, ou não é uma urgência, porque na verdade eu não estou comprometido com isso. Sabe? Então é muito importante a gente se avaliar, é muito importante você se avaliar. Sabe? Até que ponto você de fato está comprometido para viver o propósito de Deus na sua vida, para viver aquilo que Deus deseja que você viva, né? Tem outro tipo de crescimento, que é um crescimento na oração. E aqui eu termino. Um crescimento na oração. Você já parou para prestar atenção como é desafiador a gente manter um hábito de orar? Não é você orar, mas é você manter um hábito de orar. Se a gente entende que Deus ele não se move pelo nosso sofrimento, Ele não se move através das nossas aflições, Ele tudo vê, mas não é o sofrimento que vai mover a mão de Deus, não é? Não é as nossas dores que vão mover a mão de Deus, sabe? Se a gente entende que por mais que Deus seja Deus do ouro, Deus do ouro, Deus de toda a prata, nós temos as nossas necessidades, e você diz: Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. E que a chave para acessar
a vontade de Deus sobre a nossa vida é através da oração, a pergunta é: por que nós não mantemos uma vida de oração? Existem pessoas que só oram quando a coisa aperta num nível tão grande, aí ele vai orar, aí ele vai interceder. E é tão impressionante que eu lembro de um pregador, um avivalista chamado Hernani Santos. Conhece? Hernani Santos? É uma bênção. Na oração ele é um gigante. Ele fala: olha, a oração ele tem níveis de oração. Existe um nível de oração que é uma oração que é difícil demais. Parece que a gente está malhando no ferro frio. A gente está fazendo um esforço tão grande. Parece que Deus não está aqui. Parece que ninguém está me ouvindo. Parece que não está fazendo sentido o que eu estou fazendo. Parece que a oração está eu estou orando e nada vai acontecer. Parece que nem faz sentido. Parece que enquanto a gente está falando, a gente confunde as nossas orações com os nossos pensamentos, sabe? E aí daqui a pouco a nossa cabeça já voa para o outro lado e a gente já se perde no meio daquela oração que a gente está fazendo. E o Hernani Santos ele vai dizer que se você tem por hábito lidar com a oração e você percebe esse tipo de dificuldade, isso significa que você não tem uma vida de oração. E aí ele compara a vida de oração com o tabernáculo. Assim como diz no Antigo Testamento, o tabernáculo tem um átrio, né? É como se fosse esse salão aqui, essa igreja, né? O átrio é lá, onde está a mesa de som e tal. Deus está aqui dentro. Quanto mais perto de Deus, melhor, né? O santo é essa parte aqui do meio. E o santo dos santos seria essa parte aqui. Então, a Hernani Santos vai dizer que a nossa vida de oração é como o tabernáculo. Se a sua oração tem sua oração difícil, o seu tempo de oração tem sido um tempo de oração desafiador, é porque você está no átrio, com muitas distrações, com muitas resistências, com muitos bloqueios, não é? Mas se você persevera, você vai romper o átrio e você vai entrar no santo lugar. De modo que quando você se dispor a orar, você passa rápido pelo átrio e você entra no santo lugar. Sabe? Por quê? Porque você aprendeu a ter uma vida de oração. Mas se você sempre começa, desiste. Se você sempre começa e não persevera, você não continua, você não avança, você sempre vai ficar no átrio. E a tua experiência de comunhão com Deus, a experiência de vida de oração, sempre vai ser um grande desafio. Porque você não perseverou, você não escolheu amadurecer a oração, a crescer na oração. Então, meu irmão, permaneça na oração. Prevaleça orando. Porque vai chegar um ponto que você, quando começar a orar e a buscar Deus, você não vai ter essa dificuldade. Você vai romper tão rapidamente do átrio dessas distrações para um lugar de intimidade e liberdade com Deus, que é algo sensacional. E você vai estar lavando louça, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo as suas tarefas, e o Senhor vai falar com você, você vai falar com o Senhor, e de repente você vai parar e falar: eu preciso entrar na presença. Eu estou apertado aqui com o meu serviço, mas eu não me aguento, eu preciso entrar na presença. Onde o próprio Espírito Santo ele te chama para esse lugar de intimidade, onde o próprio Espírito Santo ele vai te convocar para estar nesse lugar de relacionamento. Porque agora você não é mais um visitante, agora você não é mais um curioso que está ali para ver se dá certo. Eu vou orar, se ele responder. Você não é mais um curioso, porque você entendeu que vida cristã não é uma religiosidade, mas vida cristã é um
relacionamento com a pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. Habita dentro de você, meu irmão. Cresça na oração. Quantas outras áreas eu poderia compartilhar aqui, ouvir a voz do Senhor e tantas outras coisas que a gente precisa aprender a crescer, aprender a profetizar, aprender a descobrir novos dons. Sabe que você tem dons? Existem dons que Deus colocou dentro de você para o propósito que Ele já te convocou para realizar, estão dentro de você. E existem os demais dons, Ele permite você escolher, mas você escolhe para o cumprimento da vontade dEle, ou seja, você está trabalhando e você tem uma alimentação, vamos ser mais práticos, eu não gosto de criança, alguém que diz assim, eu não gosto de criança, eu não sei trabalhar com criança, eu não... Peça a Deus o dom para trabalhar com criança. E Ele vai te dar. Você está entendendo? Eu não sei tocar instrumento, eu sou descoordenado, não sei colocar uma perna na frente da outra. Peça a Deus o dom e a habilidade para poder tocar instrumentos. Eu não gosto de gente. Eu tenho um negócio, né? Uma coceira, às vezes me irrita. Peça a Deus paixão pelas almas. E Ele vai te dar. Eu quero finalizar essa mensagem e te perguntar: qual área você está resistindo? Que áreas da sua vida você tem resistido e dito que não quer crescer? Porque eu quero te convidar a esse nível de amadurecimento em Deus. Não podemos, sendo homens e mulheres, tendo atitudes de adolescentes e crianças. As nossas dificuldades, as nossas limitações, elas precisam ser equiparadas à nossa fase de desenvolvimento. Talvez você seja uma criança na fé e está tudo bem por isso. Você vai viver o seu tempo, você não precisa ter vergonha disso. Pelo contrário, você está em desenvolvimento. Mas é muito importante você discernir aonde você está. Dentro de um processo de maturidade, de desenvolvimento, de crescimento, aonde você está? Quais áreas são nítidas para você? Porque nem todas as áreas são nítidas, sabe? E eu creio que o Espírito Santo faz isso para que a gente não entre em parafuso, mas é como se fosse um processo. Eu preciso amadurecer nessa área para depois amadurecer naquela outra. Assim como um pastor, comentando num café de pastores, ele dizia a respeito de um casal na igreja que era um casal muito apaixonado pela obra. Eles tinham se convertido recentemente, já tinham se batizado, mas quando o pastor falava em multiplicar a igreja, abrir uma igreja não sei aonde, ele queria, era o primeiro. O pastor marcava reunião de equipe de trabalho, perguntava se alguém poderia liderar, não sei o quê. Eles queriam liderar. Quando tinha uma reunião de oração, eu estou falando da vigília das 4 horas da manhã, que não tinha um músico para cobrir a escala da vigília das 4 horas da manhã. Ele estava lá na vigília das 4 horas da manhã, tocando louvor como se fosse de Djavan, sabe? E o pastor falando: rapaz, é lindo ver a paixão desse cara. Chegou ontem, né? Se batizou, está apaixonado, está com fome, está querendo Deus. E esse pastor chega e chama aquela família e diz assim: eu preciso conversar com vocês. Eu amo ver a paixão de vocês. Eu amo ver o quanto vocês amam servir o Evangelho, estar aqui e sempre se dispõem. Mas eu preciso que vocês vivam algumas coisas aqui dentro.
Eu preciso que você saiba lidar com as ofensas dentro da igreja. Eu preciso que alguém te ofenda. Eu preciso que você sofra dentro da igreja. Eu preciso que você queira fazer um trabalho e ninguém te ajude. Você se sinta sozinho, abandonado, largado no canto. Eu preciso que você tenha marcas. Eu preciso que você viva esse processo de maturidade. Porque se eu pego você agora e coloco você lá, eu estou sendo completamente irresponsável. Porque você não vai suportar o peso das adversidades e das limitações, daquilo que te espera lá, que eu sei que eu já fiz. Então, esteja em oração e peça a Deus, Senhor, me ajuda a passar pelo processo de sofrimento, porque esse processo vai me gerar crescimento e maturidade. Qual processo você precisa passar hoje? Qual processo você está passando hoje? Qual é? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, nessa noite, nós te agradecemos, porque é o Senhor que permite os desafios, as lutas ao nosso redor. A escola da vida é feita para cada um de nós. O Senhor não nos trata em grupo, mas o Senhor nos trata de forma individual. Ó Deus, existe uma escola para cada um de nós. Existe um caminho, existem lições que precisam ser vencidas, superadas. Ó Deus, nós queremos declarar nessa noite que nós queremos ser aprovados por Ti. Perdoa-nos, Senhor, por resistir. Perdoa-nos, Senhor, por nos negar. Perdoa-nos, Senhor, quando às vezes nós passamos por momentos desafiadores e ao invés de olhar para Ti, nós olhamos para as pessoas. Ao invés de olhar para Ti, nós olhamos para o nosso coração doloroso, ferido, machucado, e nós não olhamos para Ti, entendendo em Ti, permitindo que o Senhor nos continue nos conduzindo nesse processo de crescimento e amadurecimento. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, encoraja-nos, Senhor, a permanecer na prova do fogo. Porque não seremos queimados, não seremos consumidos. Da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma como a sarça ardente estava sendo queimada pelo fogo e não se consumia. Ó Deus, nós queremos estar debaixo dessa brasa, debaixo das provações, debaixo dos desafios, Senhor, e ter a certeza que não seremos consumidos. Porque o Senhor dos Senhores é aquele que nos guarda, que nos ampara, que nos socorre e que nos coloca de pé. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos. Amém. E amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar salva de palmas ao Senhor. Gente, essa noite eu não vim apenas. É muito bom pregar no Jockey. Gosto muito de estar aqui, né? Conto uma história juntos. É muito bom, muito bom, muito bom. Mas essa noite eu não vim apenas para trazer uma ministração, para estar com vocês. Essa noite eu vim aqui para anunciar e dizer que a obra do Jockey está crescendo. Está amadurecendo. Amém? Da mesma forma como eu fiz no início da mensagem, vou fazer agora no final. Quero chamar a pastora Renata, Luciana. Quero chamar a Fátima. Eu lembro que quando o pastor Renato esteve no
o Joque no Alcântara, né? Todo o processo que ele fez, todo o caminho de desenvolvimento e crescimento que ele fez no Joque, né? No Alcântara. Pastor, eles lideravam a área da família, lideravam diversos grupos de vida. Tinha um grupo de discípulos, né? De pastoreio. Então a área da família, com todos os seus ministérios, né? Todas as suas responsabilidades, sabe? Então era um pastor que chegava na igreja e dizia: quem está com Jesus? A pessoa chegava mais ou menos assim e tal, 8h30 da manhã, ele já jogava todo mundo lá para cima, né? Com muita alegria, com muita festa e com muita presença. E eles sempre tiveram muita presença na igreja, sabe? Sempre foi um casal assim que a gente sempre amou demais, sabe? E algo que a gente sempre falava nos nossos reuniões de presbitério é o seguinte: a obra nunca é nossa, a obra é sempre de Deus. Todos os ministérios que nós cuidamos, inclusive a igreja, mas eu seja pastor da igreja, não é? E nós estamos aqui nesse presbitério, esse lugar não me pertence. Não pertence a nenhum de nós pastores. Amanhã Deus pode fazer com o Abraão, Deus pode fazer com o Felipe, Deus pode fazer o jeito que quiser. E está tudo bem, porque a obra é do Senhor. E foi com esse coração que, quando nós lançamos o desafio naquela época, né? Uns 3 anos, não foi? Até a gente chegar ao final da coisa acontecendo, foi mais ou menos uns 3 anos. E eles prontamente se colocaram à disposição e falaram: pastor, é muito bom estar no canto, mas eu entendo o momento e a proposta, o convite que o pastor está fazendo. Eu quero, juntamente com o Luciano falou, nós queremos dizer sim, nós oramos, queremos dizer sim para aquilo que o Senhor está nos chamando para viver, que é sair do Alcântara e vir para o Joque, né? E naquela época foi despedida, foi choro, foi, né, tanta coisa, o pessoal é presente, é abraço, né? O pessoal vem aqui nas festas, né? Tem uma galera que vem para cá na festa, na roça, né? Vem na festa da roça, vou lá, vem pastor Renato e tal. Então isso é muito bom, porque somos uma família com um propósito, né? Há uma alegria da igreja lá, saber que o pastor está aqui fluindo, está aqui rompendo. E nesse processo de crescimento, a Nova do Jovem também vai passar pela mesma experiência. Da mesma forma como o Alcântara liberou o pastor Renato e Luciano para vir para o Jovem, né? Hoje nós estamos anunciando o crescimento e desenvolvimento da Nova do Jovem, porque a Fátima ela estará servindo no Alcântara, né? Então ela estará se destinando à nova vida do Alcântara, e no dia 24 de novembro, que é o último domingo do mês de novembro, nós vamos fazer uma festa de celebração. Da mesma forma como vai ser uma festa de investidura, né? Foi minha investidura na época da investidura, eu estava pastoreando o Joque, não é? Lembra, gente? Estava pastoreando o Joque, eu saí do Joque e fui e retornei para o Alcântara, né? E fiquei lá 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio eu vivi essa experiência que foi da investidura lá no Alcântara, né? Então, pastor Renato Luciano, depois de 1 ano e 20 dias, né? Eles vão viver esse momento de investidura aqui do Joque, e a Fátima vai servir na Nova Vida do Alcântara. Ela já tem servido, já tem pregado, né? Mas ela vai servir de uma forma mais efetiva com todos os trabalhos e a multidão, né, de serviços que tem lá no Alcântara, né? É como o apóstolo Paulo falou para a igreja: passa a Macedônia e ajuda-nos, porque tem muito trabalho dentro de cá.
Né? Como dentro do propósito, né, como o pastor falou, hoje pela manhã, eu quero repetir agora à noite o que falei de manhã, quando eu pedi ao Senhor, o que eu vou falar? Né? E o Senhor me fez ver esse texto em Eclesiastes 3, 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito, preste atenção, o propósito debaixo do céu. Então, dentro desse aspecto do propósito de Deus, vem a obediência, né? Nós vimos que Abraão obedeceu, né? Elias não é Filipe, né? E eu lembrei até do próprio Elias, que também foi enviado, né? E obedeceu. Então, o segredo do crescimento nessa área é o obedecer. Né? E como a gente entende, amados, que a obra de Deus não é nossa. Nós não somos do Senhor, né? Nós dizemos: Senhor, eu te pertenço, eis-me aqui, Josué. Então, resolve, vai para Macedônia, né? Vai para... não, Senhor, ali não, manda para outro lugar, ali não. A gente lembra que quando a primeira vez, quando a pastora Lúcia lançou a proposta de abrir um trabalho com o Joque, quem gostaria de vir para o Joque? Aí os pastores até brincaram: Senhor, eis-me aqui, mas Joque não, Senhor. Joque não, e ficou aquela coisa, né? E aí, depois de um tempo, assim como o pastor Renato chegou para o pastor André e falou que gostaria de vir, Jorge, e eu não, Jorge, né? Pastor, eu estou disposta a ir para o Joque. E eu estava com meu coração muito apertado, muito triste, não queria vir de jeito nenhum. Eu falei: Senhor, Joque. Eu quase que disse junto com os pastores: Joque. Mas aí depois eu fui entendendo o propósito de Deus, né? E hoje, diante dessa, assim, de estarmos aqui, eu entendo que nada aqui é nosso. Como Jorge ele até falou: gente, se eu partir, a obra continua, porque eu não sou dono da obra. Então, vocês não me pertencem, esse espaço não me pertence, nada aqui me pertence, mas pelo contrário, eu junto com vocês fazemos parte. Fizemos parte durante esses 20 anos, eu fiz parte. Agora é o momento de um novo tempo, quando a gente começou esse ano, né? Vivendo um novo tempo. E lá em Alcântara estamos dentro desse propósito também, né? Viva o novo de Deus. Então, gente, eu tenho assim, da morte de Jorge, passou aquele primeiro ano do luto, o Senhor começou a falar comigo: um novo tempo, viva o avivamento, agora viva o novo de Deus. Então, vou viver o novo de Deus. Eu estava vivendo um novo tempo aqui, né? E vou viver o novo de Deus lá em Alcântara. Mas isso dói. Isso a gente traz sofrimento, traz. Mas eu estava me lembrando, né, que aquilo que te fere, te fortalece, né, te faz crescer. Então, eu creio que vocês já estão maduros o suficiente, em nome de Jesus eu creio nisso, para acompanhar, junto com o pastor Renato e Luciana, o progresso dessa igreja. Porque o Senhor escolheu esse lugar, e não foi por acaso. Como ele disse, você não está aqui por acaso, você está aqui com um propósito. E outros mais se achegarão, e a gente crê nisso, né? Como eu saí do Meia, fui para Marambaia, fui para o Alcântara e vim para o Joque. Agora eu estou repreendido, eu espero que eu não vá parar no médico. Então eu estou voltando, e era a minha casa também, né? Então eu estou voltando para casa e cumprindo o propósito de Deus. A nossa vida pertence ao Senhor, pertence a nós, né? Por isso, quando ele falou que a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo, que às vezes a gente diz: não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não vou fazer isso porque não é da vontade de Deus, é da minha cabeça. Na verdade, nós precisamos estar bem atentos,
e conhecer a verdadeira voz de Deus, que é através da comunhão com a oração, né? Então, queridos, não é motivo, claro, vai sentir falta, mas eu vou estar sempre aqui, porque aqui também é minha casa. É bom porque eu tenho uma família, mas eu tenho uma família aqui. E a gente vai continuar junto. Eu, por enquanto, eu ainda não parti, eu estou aqui. Eu não morri, é isso que eu quero dizer, né? Então, eu sei que de vez em quando o pastor Renato deve me chamar para vir aqui estar com vocês. Não sei, eu estou deixando assim a dica. Porque a saudade vai apertar. Pastor, posso ir aqui? Brincadeira, gente, matar a saudade. Mas a gente vai estar junto, tá? E vamos vencer, isso é importante. Lembre-se que o reino de Deus é mais importante que tudo nessa vida. Amém? Amém? Vamos orar? Fica de pé, vamos orar por eles. Vamos sair 2 meses e meio, né? Final de essa quinzena de setembro, né? Mês de outubro e também mês de novembro. Vai ser dia 24 de novembro, o culto pela manhã, todo mundo lá no canto, eles, né? Nós vamos sair no Alcântara, fazendo um momento de festa também, recebendo a faixa, fazendo bastante festa. Nós amamos a faixa. E à noite, nós vamos para cá e vamos celebrar essa festa aqui também, né? O convite do Joque, agradecendo a Deus, celebrando o envio, mas também celebrando a investidura deles. Bem, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Pai, essa família é tua. Deus, e o propósito que o Senhor desenha, a forma como desenha. Deus, todo o processo não é conhecido por nós. Nós não temos toda a planta pronta. Mas é lindo porque isso trabalha a nossa confiança, trabalha a nossa resiliência, trabalha a nossa capacidade de esperar e confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, mas eu quero Te agradecer, porque aquilo que tem sido revelado já tem agradado o nosso coração. Aquilo que já tem sido notório, Senhor, para cada um de nós, também nos alegra, Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer por aquilo que o Senhor está revelando, por aquilo que o Senhor revelou já há um tempo. Ó Deus, nós estamos hoje dando início a isso. Ó Deus, eu te pedi, Senhor, pelo pastor Renato, pela Luciana, por todo esse processo. Ó Deus, não apenas por esse caminho de 2 meses e meio de transição, mas pelo novo período, com toda a responsabilidade à frente da igreja. Ó Pai, que um dos teus filhos, Senhor, um dos teus filhos. Da mesma forma eu te peço, aquilo que nós já temos percebido de se alegrar em Ti, Senhor. As portas se abrindo, aquilo que o Senhor tem gerado, Pai. Seja nas áreas que realmente têm afetado, que eram motivos de preocupação ao nosso coração, quanto a Fátima, quanto a igreja e tudo mais. Pai, hoje tudo isso já tem uma resposta, já tem um direcionamento. O Senhor vem conduzindo e mostrando, dando clareza do que fazer e como fazer. Senhor, eu quero Te agradecer demais, demais, demais. Porque para nós é um privilégio tão grande poder receber a Fátima de volta no Alcântara e tê-la servindo conosco, ter a sua companhia, a sua presença, ó Deus, para auxiliar no pastoreio daquele rebanho. Ah, Jesus, eu te peço pela igreja, por cada membro, por cada filho, ó Deus, teu que congrega nessa igreja. Pai, que haja um espírito de unidade nesse lugar. Que haja, Senhor Jesus, um espírito, Senhor Jesus, de companheirismo, Senhor. Haja uma fidelidade, ó Deus, encaminhar junto, num só propósito. E na perspectiva, Senhor, daquilo que o Senhor estará conduzindo não apenas o pastor e a irmã Luciana, mas também estará falando com toda a igreja. Senhor, nós te agradecemos
principalmente por estar no centro da tua vontade. Ó Pai, não há um lugar melhor para se estar. Não há um lugar melhor para se encontrar, se perceber. É no centro do teu querido. Deus, nós louvamos o teu santo nome e te agradecemos. Amém. E amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.